eu não atendo empresas que não têm site, por exemplo. Porque eu sei que, normalmente, uma empresa que não tem site é uma empresa pequenininha, normalmente a solução que ela precisa do no-break, da manutenção, é uma coisa muito simples que eu não vou ter. Fala, pessoal! Estamos aqui hoje no episódio número 1 do Glowcast, esse episódio mais do que especial, que finalmente saiu do papel. E hoje estamos com convidados aqui incríveis, mais que especiais, nossos primeiros clientes da agência Glow, né, Clary? Os primeiros clientes mesmo. Sejam muito bem-vindos, é um prazer receber vocês aqui. Imagina, a gente que agradece. Eu lembro até hoje, né, o nosso primeiro contato, lembro que a PowerSys não tinha site, não tinha rede social, não tinha absolutamente nada. E de 4 anos para cá, realmente, a gente teve uma transformação muito grande nisso. E fez toda a diferença, né, Léo, para o nosso negócio, para como a PowerSys tem aparecido para os clientes, para o mercado. Principalmente no digital, né, que hoje é tão importante. É verdade. Até o Léo, que normalmente fica mais nos bastidores, entendeu a importância do marketing online também, né, Léo? É isso aí. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui, o convite, tá? Muito legal isso, bacana. Henrique, conta pra gente um pouco sobre a tua trajetória profissional. Primeiro, depois o Léo vai contar dele também. Legal. Eu comecei nessa área de energia meio de gaiato, né? Eu comecei nesse mercado há 12 anos atrás, mais ou menos. Eu fui fazer... Comecei como auxiliar técnico, na verdade, numa empresa pequenininha lá na Lapa, em São Paulo. Inclusive, o dono dessa empresa até faleceu na pandemia. Comecei como auxiliar técnico, em bancada, fazendo calibração de equipamento, trocando baterias. Aí, em um determinado momento, a empresa teve uma baixa no comercial e eu acabei atuando de forma híbrida ali. Um pouquinho no laboratório, um pouco no comercial. Aí eu vi que tinha a questão da comissão, comecei a ficar interessado ali, né? Em fazer essa atuação, comecei a ir bem. Fiquei 2 anos nessa empresa, né? Estava já fazendo engenharia, já estava no 2º ano de engenharia de produção química. E precisava experimentar, precisava conhecer um pouquinho mais do mercado, entender como que era essa atuação na área de engenharia. Fiz estágio durante 2 anos em 2 multinacionais, só que vi que ainda não era aquilo. Ainda sentia falta desse mercado, dos contatos que eu tinha feito na época, tanto os clientes quanto as fábricas, né? Que a gente tem parceria até hoje. E acabei voltando para esse mercado em 2016, numa outra empresa, em Barueri, lá na Aldeia da Serra. E em 2017, em uma feira, na Feira FIE, em São Paulo, acabei reencontrando algumas dessas pessoas que eu tinha contato na fábrica. E apareceu uma vaga lá de gerente de contas, né? Que é uma das grandes marcas que a gente representa hoje, que é a Delta. Participei do processo seletivo com 24 anos. Acabei entrando ali, estava ainda arranhando no inglês, né? Me esforçando bastante, porque não tem jeito. Acabei entrando nessa empresa, fiquei mais 2 anos ali atuando com venda em grandes contas, né? Atendia tanto os parceiros, né? Os revendedores e alguns clientes finais também. Tanto empresas de telecom, tanto governo. E em 2019 fui convidado para ser sócio da PowerSys. Então, acho que foi bem nessa época que a gente se conheceu, né? Que foi bem nessa época ali. Que a gente realmente, eu entrei para dar uma repaginada, né? Trazer um pouquinho da minha experiência ali, apesar de muito novo, né? Você sabe que eu sou bem hiperativo, então a gente estava realmente focado nessa reestruturação, né? Nesse período. E foi quando eu conheci o Léo também. Eu conheci o Léo já na PowerSys, né? 2019. Foi em 2019. Conta pra gente a tua trajetória. Aí a gente vai precisar de muitas horas, hein? A gente tá com tempo, não tem problema. Muitas Fica horas. tranquilo. Vamos lá. Quando a gente fala de PowerSys, né? Eu fui estagiário da PowerSys. Então, cresci, estudei, saí várias vezes, voltei, cada vez com um cargo melhor, ou um nível a mais ali dentro da empresa. Eu fui estagiário, fui técnico, virei coordenador, supervisor. Eu tive um crescimento legal dentro da PowerSys, né? Tive boas oportunidades. Cheguei a virar sócio, né? Um tempo da PowerSys, menorzinho, onde a gente se conheceu, né, Henrique? Tivemos esse trabalho aí de levar essa empresa num outro nível. E aí o destino separa, une, que é uma coisa engraçada que a gente não consegue prever. Na hora certa, né? Na hora certa, a gente acabou se separando e novamente retornou com força aí, de fato absorvendo a PowerSys para dentro do grupo e transformando a empresa que é hoje. E transformaram mesmo, né, Clara? A gente acompanhou diretamente de perto. E aí, aproveitando, né, queria que vocês falassem um pouco da PowerSys, quais são os serviços que vocês oferecem, para as pessoas entenderem também o que é PowerSys. Não, a nossa gama de produtos e serviços ela é muito ampla, né? Uma coisa que eu foco muito para o nosso time, tanto a área técnica quanto a área comercial, é o que a PowerSys vende. Não é só contrato de manutenção de geradores, de no-breaks, projetos.
Não, a gente vende segurança operacional em energia e automação. Por que segurança operacional? Porque pode ser um hospital, pode ser uma indústria, pode ser um grande data center, né? Qualquer tipo de operação, pela criticidade, a depender do nível de criticidade dessa operação, quanto que ela pode ter de prejuízo se tiver uma queda de energia? Sim. Se alguns dos seus equipamentos mais críticos pararem de funcionar. Cara, pode ser coisa na faixa de milhões de reais. Então, hoje, a gente tem uma filosofia, né, até muito que veio dessa nossa... da entrada, né, minha e do Léo nessa administração da empresa, é justamente focar nisso, focar em vender soluções. Então, hoje a gente entra num cliente, a gente procura entender o negócio dele, como que o negócio dele funciona, como que funciona a gestão dessas pessoas. Tem clientes nossos que às vezes é um time de 3, 4 pessoas que fazem gestão de 100 operações, né, no Brasil. Como que você consegue fazer? Você é só com um contrato de manutenção, com uma empresa local, pequenininha? Às vezes atende, às vezes tem clientes que estão sendo muito bem atendidos por isso. Mas muitas vezes não. Ele precisa de mais. Ele precisa de uma empresa com estrutura, com bagagem, que muitas vezes vai ter que fazer investimentos à frente ali para poder manter essa operação. Né? Tem clientes nossos que têm um lead time de pagamento ali de 60, 90, 120 dias. E Então, vocês precisam estar preparados para isso. E a gente tem que estar preparado com estrutura, com estoque. Né? Hoje a gente tem operação tanto aqui no Rio quanto em São Paulo. Né? 2 endereços em São Paulo e um aqui, justamente para estar preparado para isso. E a vinda, né, do Léo nesse período, para a gente foi muito importante, que trouxe um know-how muito grande da parte de automação. Sim. Né? Que acabou isso de você só ter que se preocupar com o seu equipamento pontualmente ali e depender de uma ação humana para ver se aquele equipamento está com alguma falha ou não. Hoje a gente tem sistemas, né? A gente está na era da inteligência artificial. Sim. Então a gente consegue, através de sistemas, né, que a gente mesmo desenvolveu, de ter uma visão desse equipamento à distância. Aí isso acho que é importante. Uma coisa legal que o Henrique falou, né, que é trazer a solução para o cliente de uma forma geral, é que a gente entende o processo dele e apresenta uma solução a qual às vezes ele nem sabe que ele precisa. Ele está lá buscando cotando uma empresa no mercado, aí chega na PowerSys, abre lá o nosso contato, liga, vamos fazer lá o primeiro atendimento e nós entendemos o cliente, cara, você não precisa disso. Isso não tem nada a ver com o que vai te atender ou qual vai ser a solução. Né? Da minha trajetória profissional, né, estendendo um pouco mais isso, eu trabalhei nessa área a qual eu tinha essa dificuldade em contratar serviços. Porque eu precisava, por exemplo, fazer uma reforma. Eu chamava empresas de reforma. Mas quem de fato sabia o que eu precisava para que essa reforma não se tornasse uma recorrência? Quem de fato sabia qual que é a minha dor ali? Que é o que acontece muito. A empresa está preocupada ali em fazer um ganho de capital e está vendendo serviço direto. Cara, preciso de um gerador. Toma, tá aqui seu gerador, tá Vocês aqui o vão preço. na causa da necessidade do cliente mesmo, Exato. não só numa solução paliativa, né? Exato. Sim, e isso é legal porque quando a gente conhece o cliente na íntegra, a gente apresenta soluções que eles nem sabiam que precisava e que acaba sendo uma solução para eles, assim, a nível nacional, mundial, que é o caso que a gente tem alguns clientes hoje. Então, o cliente tinha um problema lá de... eu tenho um gerador aqui, mas eu não sei se tem diesel nele. A gente desenvolve ali com o grupo uma solução para a gente entregar essa visibilidade para o cliente. E aí a gente entende que não adianta entregar essa visibilidade para um cara que está na coordenação, como ele falou. O cara tem 100, 150 operações a nível Brasil. Quem está na ponta? Sim. É um administrativo que não tem conhecimento técnico, ou é um enfermeiro, ou é alguém que não vai ter esse cunho técnico. E aí, onde nascem as oportunidades, que a gente fala, cara, então vai lá, você precisa saber se isso funciona, eu consigo te entregar isso a longa distância. E aí a gente começa a entregar uma solução para ele. Então, um problema que o cliente tinha de gastar milhares com falta de, vamos generalizar, falta de diesel lá no gerador dele, no equipamento dele, a gente resolveu isso apenas com um celular aqui monitorando com alarme. Então, entender o processo do cliente, entender a dificuldade no cliente na ponta é o nosso diferencial nisso. Então, a gente não está aqui para fazer levantamento de lead, de capital e mandar a proposta. Essa é a ideia. É verdade. Né? Total. Acho que sai também, né, Léo, muito daquela venda mecânica, né? Sim. Onde, precisa do contrato. Esse caso que o Léo falou, da questão do diesel do gerador, é um caso bem curioso. Porque esse cliente, ele queria expandir o contrato dele, colocar um SLA menor, colocar mais técnicos ali na cobertura. A gente fala, não, meu amigo, peraí. O que você precisa é de gestão. Você não precisa de mais investimento em manutenção. Se eu te proporcionar isso aqui, para você ter acesso às suas 100 operações no celular, com aviso
para todas as pessoas que forem necessárias, que o seu gerador está sem diesel, que você está com o seu reservatório de água chegando no limite. Pô, foi uma economia ali, deu 10%, acho, do valor que eles estavam esperando investir. Então, por mim, eu poderia ter feito o caminho mais curto, que seria vender esse contrato a mais. Mas será que eu atendi as necessidades dele? Esse gestor, ele também tem que estar, seja um dono da empresa, um CEO ou um gestor de manutenção, de infraestrutura de uma grande companhia, ele também quer mostrar o trabalho dele lá. Sim. Ele também tem que mostrar o desenvolvimento dentro dessa empresa. Então, pô, no caso aqui, foi um saving gigante, né, do que ele estava prevendo. Foi 10% aí do que eles estavam prevendo investir. Então, acho que essa fusão que a gente trouxe de entregar a solução, trazer tecnologia e unir todos esses pontos, acho que realmente trouxe esse diferencial e fez a gente chegar nesse patamar assim tão rápido, né? Sim. Inclusive, o que eu percebo muito é a questão da segurança, né? Da segurança não só física, falando da estrutura de uma empresa que contrata a PowerSys, da previsibilidade e prevenção de possíveis danos. A gente sempre conversou muito sobre isso, né? Não é deixar acontecer no pior momento, né? E é realmente essa participação consultiva que vocês sempre oferecem, eu vejo realmente como um grande diferencial. Vocês não chegam numa empresa e falam, olha, toma aqui um gerador e tá resolvendo o seu problema. Não, vocês vão de ponta a ponta entender realmente todas as soluções que vocês podem oferecer. Eu acho que isso diz muito sobre a trajetória de sucesso, né? E se eu pudesse deixar um gancho, assim, olhando para a história de vocês dois, em relação a PowerSys, isso fica como uma inspiração, porque olha quantas indas e vindas eles tiveram, olha como eles começaram e hoje eles são donos da empresa. Eles têm uma entrega impecável, eu não sou suspeita a falar, porque de fato eu vejo, mas isso diz muito sobre a entrega de cada um, né? Se eles tivessem parado lá no meio do caminho, hoje eles não teriam uma história tão bacana para compartilhar com a gente, né? Aproveitando, né? Então, vou perguntar, aonde vocês veem a PowerSys daqui a 5 anos? Olha, Clary, perdão. A gente até brincou, né? Quando antes de vir para cá, a gente fez uma pergunta parecida. A resposta politicamente correta é não, eu quero ver empresa gigante, multinacional, com milhares de funcionários. E realmente é o que acho que todo empresário almeja, o crescimento do teu negócio, o seu negócio reconhecido. Só que eu acho que de tantas idas e vindas, né, Léo? De tantas coisas que aconteceram, eu acho que hoje o diferencial de uma empresa é você ter longevidade e reputação. Eu acho que daqui 5 anos a PowerSys tiver o mesmo tamanho que é hoje, mas tiver bons clientes, tiver uma equipe engajada, uma equipe motivada, for reconhecida pelo mercado, tiver uma saúde financeira estável, né? Acho que isso, para nós, vale muito mais do que estar lá gigante. Óbvio, né? Hoje a gente tem vontade, né? A gente tem, dentro desses projetos, a gente já tem alguns convites de trazer esse projeto de automação para outros países, inclusive na América Latina mesmo. Mas também é um pouco perigoso, né? A gente tentar fazer um avanço muito grande sem ter isso muito bem estruturado, né, Léo? O que você acha? É o que eu falei pro Henrique hoje cedo e vindo para cá, né? Como que eu vejo a PowerSys daqui 5 anos? Bom, eu vi a PowerSys daqui 5 anos o que ela se encontra hoje, com menos de 1. Então, foi uma frustração para mim. Parece que não, você conseguiu atingir rápido. Não, cara, ninguém atingiu. Só que eu tenho planos, eu tenho uma família por trás das empresas. Então, eu tô contando com que o meu filho se forme no ensino fundamental ali para poder ter um plano fora de uma cidade ou crescimento. Então, eu tinha um plano para PowerSys nesse período. Eu não posso chegar na escola do meu filho, né? Forma ele aí logo. Tem que andar tudo junto, deu certo, né? Lá. Faz uma provinha aqui. Foi uma prova, deu certo lá. Forma ele aí que eu vou pôr ele numa faculdade lá agora, lá no interior. A gente vai... Não. Então, não dá para prevenir, né? E diante de algumas coisas, por mais que a gente tenha a experiência, a estratégia, né, para poder criar um plano, gera frustração. E acho que, mediante isso, acredito que é deixar acontecer e é viver o momento. Então, é como ele falou, se a gente tiver a longevidade, tiver o cliente gostando da gente, a gente continuar atendendo bem, é o que importa. A equipe está lá motivada, que é o nosso principal capital ali, é o que vai ser a PowerSys daqui 5, 10, 15, 20. Se for para ir para o internacional... Sim. Né? Vai ser uma consequência, né? Eu acho que acabou que a evolução foi tão antes do que vocês tinham previsto, né? E que chegou um momento que ficou assim, tá... E agora? E agora, né? Qual vai ser o próximo passo? E teve algum momento que vocês
passaram, assim, que foi um momento que vocês consideram mais difícil, assim, ou que vocês pensaram em desistir, ou aquele momento que, se vocês pararem para pensar, fala, pô, esse momento aqui realmente foi muito difícil. Você pode ser diferente, né? Para cada um. Sim. Fala aí, Léo, primeiro. Tá, vamos lá. Bom, quando a gente aprende, acho que crescer, tanto físico como intelectualmente, espiritualmente, dói. Sim. Né? Então, vocês são prova disso, nós somos prova disso. Então, quando a gente começa a crescer, a gente começa a sentir... na época que você era lá o técnico, você era o técnico. Mas quando você é um gestor, um gerente, um diretor, aquele carinha ali, ele é uma pessoa que você acaba pegando uma intimidade com ele, acaba agradando, é um amigo, é um braço direito, cresceu junto com você, é um parceiro. Né? Isso aconteceu várias vezes. Então, tem pessoas que eu trouxe comigo, arrastei comigo, até que chega num ponto que essa pessoa simplesmente vira e te abandona. Aí isso te destrói, porque você fala, cara, eu contava com isso. E isso eu acho que esses são os momentos que a gente larga o celular de lado, deixa ele tocando, fecha o computador, vai dar uma volta na quadra. Sim. E aí você fala, o que eu tô fazendo? Será que é isso que eu quero pra mim? Olha o estresse, agora o que eu vou fazer pra subir esse cara? Atingir você diretamente. A gente entende. Porque E não a é gente já só, e passou todo por isso. mundo passa Sim. por isso. Eu acho que isso é normal, vai acontecer e é o que estabiliza. Né? Recentemente, né? Você não precisa ir, né? Mas recentemente a gente teve um desligamento que foi um choque pra gente, que eu falei, cara, a gente fez tudo por esse Sim. colaborador. Tudo. O cara simplesmente entrega a chave lá das ferramentas, a chave uniforme, e vai embora e não olha nem na minha cara. sim. Tipo, quem eu sou, cara? Nem muito Tudo obrigada. que aconteceu até hoje não Sim. diz nada, né? E pra você, Henrique? Não, eu acho que segue exatamente na mesma linha do Léo. Acho que pessoas, a decepção com pessoas. E a gente se deparou isso em muitos níveis, né? Nessa trajetória toda. Então, quando você tem alguma decepção, ou por diferenças de alinhamentos, de objetivos, ou por alguém que deu uma punhalada nas costas ali, isso realmente desmotiva muito. Você fala, pô, será que vale a pena mesmo continuar? Mas aí entra o outro lado, né? A gente tem que olhar quem que está do nosso lado. Né? A gente já teve casos, uma frase que eu sempre falo em reuniões que a gente faz até com a equipe, e momentos de dificuldade que a gente teve na PowerSys, eu virei pro Léo e falei, Léo, cara, a gente tá no fundo do poço, na lama, mas para baixo não desce mais. Então agora daqui a gente vai subir. Então Cedeu mais um pouquinho? Cedeu, mas subiu. O importante é que subiu. Está subindo. Deu aquela tripidada, caramba, vai... Putz. Sobre isso que vocês falaram, é engraçado, eu tô lendo um livro, o nome do livro é Especialista em Pessoas. E aí, o primeiro capítulo do livro, ele fala sobre isso. E primeiro que a gente vai ter que lidar com pessoas, igual a gente estava brincando hoje no almoço, a gente vai ter que lidar com pessoas pro resto da vida. Desde que a gente nasce até a hora que a gente morre, a gente sempre vai ter pessoas. E não sei se é uma dica, né? Mas o que me interessou muito lendo esse livro foi a gente saber o que esperar e saber colocar as pessoas nas suas esferas. Então, assim, no livro ele fala sobre amigos estratégicos, necessários e íntimos. E num ambiente de trabalho é normal que às vezes a gente confunda um pouco, não por maldade, mas às vezes a gente gosta tanto daquela pessoa ali que a gente acaba levando para ela uma intimidade, um sentimento que ela não estava preparada para ter. E ela não vai entregar aquilo de volta pra gente. E isso dói, né? Isso dói. É inevitável que doa. Porém, é evitável a gente se frustrar tanto quando a gente aprende isso, né? Eu tô falando isso pra vocês assim, eu tô lendo o livro agora. Óbvio, talvez se eu tivesse lido esse livro em 2019, quando tudo começou pra Glow, eu teria evitado também muitas frustrações. Mas o que eu entendo super o que vocês estão falando e faz total sentido. É que eu falo, né? Eu já falei 3 vezes, né? Então, tipo, eu tive outras empresas, eu tive outros sócios. E a separação da sociedade é uma coisa que dói mais do que você pode imaginar, porque é uma confiança ali, é um casamento muito sério. Você né? convive mais com sócios, às vezes, do que com a sua família. Né? Exato. Então, tipo, o legal entre eu e o Henrique é que eu trago essa experiência, essa bagagem, e a gente leva isso para dentro da PowerSys de uma forma bem séria, honesta e transparente. Então,
cara, o seu quadradinho é esse, o meu é esse. Se você quiser entrar aqui, você pede licença. Se eu for entrar aí, você pede licença. É o respeito, né? É o respeito. Então, por exemplo, acontece, né? Às vezes entra numa operação, né? Sim. É uma história engraçada, né, Henrique? Foi meu chefe, gente. Oi? Verdade, Né? 2019 a 2020. Foi meu Um ano, né? chefe. Um ano e meio. Hoje a gente é sócio. E uma das primeiras coisas que eu fiz com ele foi botar ele na operação. Pra ele sentir o que eu passava quando ele me cobrava. Foi quase uma vingança, né? Ah, Vem vingança. cá, vem pra tu ver o negócio aqui. Vem ver o que eu passo aqui. Mas- Por isso que eu te chamo. Entendeu? A Mariana É Por verdade. isso que eu chamo ela. Porque ela não, às vezes ela não entende. Eu fico, vem aqui ver como é que é. É um momento de glória. Mas isso faz tanta diferença, porque, por exemplo, até hoje, para dar um preço em um projeto, eu já sei o quanto que a equipe vai sofrer lá. Antigamente, cara, era a meta, vamos para cima da meta. Obviamente, não, tem as equipes aqui que já vão coordenar o que precisa. Aham. Só que se você tá à frente de projetos, né, seja pequeno ou grande, você não tem essa sensibilidade, a equipe sofre. E é o que a gente tem falado também, até em cima desse livro que você falou. Hoje, cara, os nossos funcionários eles são mais importantes que os nossos clientes. Verdade. Porque se eu tô com uma equipe desmotivada, eles estão na ponta. Quem tá lá debaixo do, né, madrugada, resolvendo os problemas no gerador, no no-break, ou qualquer que seja, né, no projeto de infraestrutura, são eles ali. Então, eles são a chave do nosso negócio. Se eles estiverem desmotivados, é um problema. Só que entra tudo aquilo. Como trabalhar essa pessoa? Sim. Um você pode cobrar mais, outro cobrar um pouco menos, um você brinca um pouco mais, mas na hora de trazer essa seriedade, você tem que A ser gente firme. tem que ter esse feeling o tempo É. todo, né? E Não assim, tem o Léo, jeito. ele, pô, meu maior, eu brinco que ele é meu suporte técnico ambulante, né? O chat GPT. O chat GPT, verdade. É verdade, não precisa nem pagar o chat GPT, já tem tem um o- pronto é. aqui. Mas essas vezes que a gente saiu para campo, né? Que não, Henrique, vamos junto ali. Você começa a entender, isso me levou para um outro nível técnico também, até para ter mais bagagem, né? Para uma reunião, para negociar um projeto, ou até para fazer parcerias novas, né? De outros fabricantes ali. Então, acho que isso é bem... Foi essencial, assim, esse chacoalhão todo pra gente ganhar essa maturidade, né? Onera, né? Porque agora ele quer multímetro do mais caro, uniforme do mais caro. Mas tá bom, faz O parte. Léo é dos números, né? dos números. Isso aí. Uma coisa que ficou para perguntar para vocês acho que como vocês falaram muito sobre esse momento que você entrou, né? Fala um pouco mais pra gente sobre essa, não sei se eu não sei se é setor, mas essa unidade de automação. Fala um pouco mais sobre isso na PowerSys. A unidade de automação, ela veio de uma outra empresa, né, do grupo, né? Outra empresa minha. A gente, quando a PowerSys chegou, a gente viu a necessidade de expandir a PowerSys, assim como a PowerSys ajuda a expandir as outras empresas. Então, a gente fez essa divisão de célula com o departamento de engenharia, desenvolvimento, estratégia e trouxe essa questão de automação para dentro da PowerSys, porque a gente sentia que era um galho ali que não era preenchido. A automação, ela sempre no mercado ela é vista como aquela questão de tipo, a empresa que mexe com manutenção predial só mexe com manutenção predial. A empresa que mexe com os equipamentos, no-break, gerador, cabine, só mexe com no-break, gerador, cabine. E a empresa que faz automação só faz automação. Então a gente viu essa necessidade de talvez pegar esse leque maior para se tornar uma empresa aí única no mercado aí, que já é o nosso diferencial de ser uma empresa que consegue abraçar Que tem bastante esse coisas. ecossistema, né? Então a gente viu essa oportunidade de tornar isso um turnkey ali para entregar ao cliente. Eu sei que uma pessoa vai contratar lá uma empresa, ela quer a solução na mão dela. E quanto menos pessoas ela lidar para fazer uma cobrança, melhor. E aí a gente entrou com essa célula de automação para dentro da PowerSys e apresentou alguns projetos, entregou algumas coisas. Né? Então, o Henrique até brinca que ele não tem mais vontade de mexer com no-break e gerador depois que ele conheceu o ramo de automação. Porque a gente, quando ele me chamou para vamos voltar, tal, não sei o que, apareceu a oportunidade da PowerSys. Vamos voltar? Vamos voltar. Eu dava no-break de brinde quando eu fazia um projeto de automação. Ele, como assim, cara? Você dá no-break, é um projeto caro, você vai dar no-break, Eu cara, achando que que você você não tava falando de conhece. no-breakzinho pequenininho, né? Aqueles que eu brinco com aqueles você. que né? Bancada. Exato. Aí quando ele viu alguns projetos que ele fala, cara, mas realmente está dando no-break? É o faturamento anual da PowerSys, você está dando assim para um cliente? Eu falei, mas é isso que eu preciso fazer. Porque eu preciso garantir a minha operação. Que aí volta naquilo que a gente falou no começo. Eu quero entregar para o cliente uma tranquilidade. Eu não quero só vender números, não quero só fazer um lead lá, entregar e tá Sim. entregue o que você pediu. Não, eu vejo a necessidade do cliente.
E é importante você dar essa segurança pro cliente. Falar, cara, eu vou te dar um no-break aqui, eu vou te dar um gerador de redundância. Ele, cara, tá falando de 1 milhão? Eu falei, Sim. mas é pra você ter ideia do valor agregado desse Sim, projeto. perfeito. Então, aí quando ele chegou, né, que não pode, hoje ele não quer mais Briguei vender. pra caramba sobre isso aí. Hoje mas, viu a diferença, né? Hoje tá até no nosso site lá. Você entra lá, Power System, tá lá, área do cliente. Tá lá nosso módulo verdade. de automação ali para os clientes que têm acesso ali ao monitoramento, tanto de gerador, de no-break. Aí tem outros periféricos também, né? Tem. Inclusive, aproveitando, quem estiver assistindo o nosso podcast, né? A gente vai deixar aqui embaixo na descrição do vídeo os contatos da PowerSys. Eu sei que muitas empresas que nos conhecem, que vão acompanhar o podcast, precisam desse suporte, dessa consultoria. Então, assim, vale a pena, porque é o que eu falei, né? Eu vi a transformação de grandes empresas que confiaram, que continuam confiando. E, assim, vocês têm um LTV muito grande, né? Assim, as empresas que entram não saem mais. Igual foi com a gente, né? Porque eu gosto sempre de lembrar disso. Mas, assim, agora deixando um pouco mais light, né? Sem tanta parte técnica. O que vocês conseguem ver que foi algo mais difícil de empreender que vocês não imaginavam antes de ter a empresa de vocês? Não briguem pra falar. Pode começar, Henrique. Eu acho que o primeiro, que vem aqui, acho que o Léo deve concordar também, é a carga tributária do nosso país, né? Nosso país, a carga tributária tanto para produto quanto para serviço. Até essa questão estratégica também de ter 2 unidades, né? Uma em São Paulo, outra no Rio, para concentrar essas operações dentro do Estado, foi muito por conta disso também. Né? Então, você ter um bom planejamento financeiro ali, com uma contabilidade bem azeitada para conseguir fazer isso, é um grande desafio. Né? Não estou aqui para falar se é justo ou não é, acho que não é o objetivo aqui da nossa conversa, mas é um grande fator. Até porque muita gente, antes de empreender, eu falo, né, pela gente, a gente aprendeu muita coisa na marra. A gente não fazia a menor ideia do que, né? Eu lembro de um ano para o outro que a gente não entendia muito bem ainda sobre Simples. E aí, quando a gente viu, a gente estava presumindo uma taxa, enfim, 3 vezes mais. E eu falava, Gloriana, e agora o que a gente vai fazer? E teve que ir, mas a gente não sabia, né? A gente não é preparado para isso, né? Mas você concorda com o Henrique? Você acha que é o... Concordo. Não tem como não concordar, né? Hoje... O Brasil é difícil, né? Não tem muito o que discutir. A gente tem que estar sempre preparado para a oscilação de tudo, né? A gente não sabe se vai ter uma outra pandemia, a gente não sabe se vai ter outra doença, a gente não sabe quem é o próximo político. Então, a gente tem que ser resiliente nessa questão aí, tem que estar sempre preparado e adaptado. Né? Às vezes tem a reserva da reserva da reserva, porque Exato. Não sabe o que pode acontecer. Né? Não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Não dá para prever. Então, isso é importantíssimo mesmo, tipo... Se fosse assim, tipo, dar uma dica para quem quer empreender hoje. Eu ia perguntar isso agora, assim, deixa uma mensagem para quem quer empreender hoje. Qual mensagem vocês deixariam? Cara, acho que assim, a pessoa que quer empreender, né, a pessoa que quer empreender, ela tem que estar com medo, né? Porque se ela não está com medo, no meu ponto de vista, ela é burra. É forte falar isso, mas se você tem medo, você já calculou os riscos, já tem 50%, 60% do caminho andado. Né? E o resto é coragem. Sim. Né? E nunca desistir, sempre estudar para que isso vai ser sempre uma oscilação e apostar muito em capital humano. Porque realmente são eles que vão te levar. Mas tem que tomar muito cuidado, que também são eles que podem te derrubar. A gente tem que ter uma sabedoria muito grande em relação a isso. Vai muito de encontro com o que a gente falou quase agora, né? Uma pergunta que eu acho que é super importante, principalmente se tratando desse podcast. O que você acha que o marketing mudou na PowerSys? Se você puderem contar um pouco, né, dessa relação da PowerSys, o negócio de vocês com o marketing, porque até antes de vocês responderem sobre isso, o nicho, né, da PowerSys, a priori, as pessoas já acham logo que é um nicho que não precisa de marketing, que não tem link com isso, que não dá match, muito pelo contrário. Quando a PowerSys chegou pra gente, foi a primeira coisa que a gente falou, cara, que desafio, porque era uma empresa num segmento muito diferente, né? Mas tem super match, aí eu vou deixar vocês falarem aí o que mudou pra vocês quando vocês passaram a entender a importância do marketing pro negócio. Não, foi uma mudança fantástica, né? Acho que hoje qualquer empresa do ramo B2B, né, que é o nosso caso, que a gente
faz negócio com outras empresas, acho que não estar no digital e não investir no marketing, cara, essa empresa tá fadada ao fracasso. Antigamente, a PowerSys era muito do porta a porta, de contratar vários vendedores, colocar o vendedor ali com a pastinha debaixo do braço, bater lá nos hospitais, nos hotéis, entregar cartão. E assim, o que é mais fácil? Um procurar 1000 ou 1000 procurar um? Sim, Hoje a gente quer comprar qualquer coisa, você abre o celular ali, você já consegue, né? Em alguns cliques já adquirir o que você quiser, ver preço. Verdade. Então, quando você vai fazer uma contratação, independente do peso, independente se é para uma pessoa física ou para um grande projeto, hoje os clientes entram no meu site, eles veem ali os meus cases no nosso Instagram, ele vê que a gente tem um blog, vê os nossos conteúdos, vê a nossa atuação, uma média ali de quantos clientes a gente tem ativos. Então, isso faz muita diferença. Igual a gente falou, eu acabei comentando lá atrás, hoje a gente tem clientes que são poucas pessoas que trabalham com várias operações. Como que ele vai fazer uma pesquisa de mercado e saber quais empresas ele vai selecionar para participar daquela concorrência? Se você não está bem no digital, você não está ali nutrindo o seu público, mostrando não só nas campanhas, né? O pessoal acha que o marketing é só colocar ali investimento no ads e tá bom, põe ele na palavra-chave. Ou fazer post no Instagram. Ou fazer post, exatamente. E não é muito mais que isso. Então, é realmente trazer o DNA da empresa para que quem está ali de fora consiga ver e você reter quem tá dentro também, né? Hoje a gente tem clientes contratados que a gente precisa tá aparecendo. Nem sempre a gente consegue conversar com todos ao mesmo tempo, né? Por mais que a gente tenha uma equipe lá focada para fazer isso, a gente não consegue. Então, o marketing também dá esse apoio. Eu acho que tanto no marketing interno ali, né? Nos clientes de base, quanto para atrair esses novos clientes também. Não dá para depender só de um vendedor batendo porta em porta, né? Até porque o custo também é um custo muito alto para isso. Será que eu vou ter a mesma efetividade? Então, para a gente foi um grande divisor de águas. A PowerSys era 100% base de clientes, né? Ou por indicação, ou depender de indicação, só nos clientes que estavam ali. Não, o marketing trouxe a gente para outro patamar, assim. Para você ter ideia, para vocês terem ideia, a PowerSys hoje, a gente está em praticamente todos os estados. Só tem 4, né, Léo? Acho que 4 estados que a gente não tem presença, que são 3 no norte e 1 no nordeste. Todos os outros estados, ou eu tenho algum contrato de locação ativo, ou alguma equipe indireta fazendo manutenção. E antes vocês estavam concentrados muito mais no Rio. Muito Rio de Janeiro, 100% Rio de Janeiro, um pouquinho São Paulo, né? Quando a gente entrou ali, e hoje a gente tá faltam 4 estados ali pra gente realmente... Daqui a pouco a gente Falta chega pouco, lá. É isso aí. Hoje mesmo a gente tem várias obras acontecendo ao mesmo tempo. Hoje eu tenho 2 obras em Natal, tem uma obra acontecendo em Brasília, tem uma obra que vai iniciar agora no interior de São Paulo em outubro. Então, muitos desses clientes vieram do marketing, né? São clientes de peso. Sim. Só que é um trabalho também muito a 4 mãos ali, mas sem dúvida foi e é muito importante pra gente. É o alcance disso, né? Não tem como medir, né? Eu lembro, voltando na época do meu crescimento profissional, eu lembro da gente ter que pegar revista que eles entregavam em banca para poder procurar uma empresa de manutenção, para poder procurar. Verdade. Cara, isso era surreal. Eu tinha que fazer assinatura dessas revistas e para poder chegar lá, uma propaganda de uma empresa de pintura de fachada, por exemplo, manutenção de gerador, reforma de piscina. Eu tinha que buscar isso. O gasto de energia era muito maior Cara, também, né? muito maior. E hoje é só eu falar, né? Putz, eu preciso reformar minha piscina. Amanhã tá no meu Instagram lá, 300 empresas de reforma Aparecendo de uma piscina. empresa atrás da outra. É, então isso é muito legal. E isso ajuda, né? Então acho que para mim é fundamental porque atinge o meu objetivo, que é levar essa tranquilidade para quem contrata, essa confiabilidade, ele chegar até nós e encontrar uma solução, encontrar a PowerSys, que aí ele vai se apoiar lá e ficar tranquilo quanto a isso. Sim, até puxando um gancho disso que o Léo falou, até pra gente mesmo, tá? No meu time comercial. Eu não atendo empresas que não têm site, por exemplo. Porque eu sei que, normalmente, uma empresa que não tem site é uma empresa pequenininha, normalmente a solução que ela precisa do no-break, da manutenção, é uma coisa muito simples que eu não vou ter capacidade de atender por uma questão de estrutura. Sim. O meu preço, eu não vou conseguir, muitas vezes, atender o que ela precisa. Às vezes é mais fácil ela ter uma solução menor ali, mais pontual para isso. E o contrário também, né? Sim. Hoje, se eu vou contratar algum parceiro em algum estado, alguma obra distante, alguma empresa de engenharia para dar um apoio, em qualquer área que seja, né, que eu não consiga fazer 100% com a minha equipe, eu vou olhar o site dessa empresa, vou olhar os cases dessa empresa. Se eu ver que o cara não tem estrutura, @Gmail, o cara não tem, é o dono que faz tudo, eu já vou achar estranho. Né? E até onde eu também entro muito com os meus clientes também. Às vezes, Henrique, sua proposta é muito cara. Cara, mas
tá caro, mas baseado no quê? Às vezes você tá comparando com uma empresa que o cara é sozinho, ele que vende, ele que instala, ele que é o técnico, ele que é o financeiro, ele que manda a nota. E se ele ficar doente, meu amigo, e você ligar, chamar ele lá, dia 24 de dezembro, ele tiver, né, ali nas vésperas de Natal, você vai ficar na mão. Você pode pôr a multa contratual que você quiser no contrato dele. Só que quanto que foi o teu prejuízo na tua operação? Não compensa. Não compensa. Então, é isso que a gente foca bastante. Né? Se a gente não consegue, se ele não vê esse valor, aí eu já sei que realmente não é um cliente para mim. É verdade, faz total sentido. A gente percebe isso muito aqui na outra ponta também. Mas uma coisa que vocês falaram é muito importante. Esse outro lado da empresa, né, assim, vocês entenderem a importância do marketing, mas entenderem que vocês também fazem a parte de vocês, isso é fundamental, né, Clara? A gente fala muito sobre isso. Porque o marketing sozinho, ele não vai fazer milagre. Eu posso te entregar o melhor lead do mundo. Eu posso te entregar o melhor alcance do mundo. Mas se quando o cliente chegar na outra ponta, ele não encontrar qualidade, ele não encontrar atenção, ele não encontrar o que ele realmente está buscando... Não vai funcionar. A gente se depara com isso toda hora, né? E a gente sempre tenta explicar isso, né? Pra quem procura a gente, para as pessoas já entenderem como a gente trabalha. Porque, assim, não tem como a gente trabalhar sozinha, né? É 50-50. A gente tem que dividir essa demanda aí, porque, assim, o nosso trabalho é totalmente em conjunto. Sim. Então, senão fica muito subjetivo, né? Ah, eu não tô vendendo porque o marketing tá trazendo leads ruins. Eu trabalho nessas idas e vindas, né? Eu atuei um ano e meio em uma consultoria. E eles batiam muito na tecla, né? Quando entrava na operação comercial, eu falava assim, o SLA entre marketing e vendas, que é o acordo de nível de serviço. Então, assim, o marketing tem que me trazer tantos leads. Estão qualificados? Estão. Daqui para cá, meu amigo, é o teu time comercial. Se você não tem um bom CRM para medir isso aqui, não adianta você cobrar o marketing. A tua equipe que não está vendendo. Não, minha equipe não está vendendo porque o marketing realmente não está trazendo, para trazer X leads por mês ou por semana e não está trazendo. Então, se a empresa não tem isso, né? Graças a Deus, hoje na PowerSys a gente conseguiu trazer um pouco desse know-how também. A gente, cara, primeira coisa que eu abro no meu computador é o meu CRM. Se o meu CRM é aberto, eu não faço absolutamente nada. Né? Eu nem discuto lead com um vendedor que não esteja no CRM. Tá no CRM? Não, não tá. Então não vou discutir, tem que estar lá. Porque senão nem tem como você saber, né? Não tem Ele vai base, falar uma né? coisa, você não tem provas ali, então não adianta. É verdade. É engraçado, né, Henrique? A gente já pegou empresa com mega site também, que é uma coisa muito importante, que é o que você falou. O mega site, a mega publicidade, aí você chega pro cliente, pô, cara, parece um cara de confiança, faz uma pesquisa, não aponta nada, aí você pede uma proposta... sai o papel de fax lá, cara. Tá aqui, verdade. ó. Cara, Manda uma proposta de 1 milhão em uma página. E o que o Henrique falou fica até de dica, tá? As pessoas, assim, é inadmissível uma empresa não ter um domínio próprio. Você que tem uma empresa, seja lá de qual nicho for, você trabalhar ainda com @Gmail ou Hotmail ou qualquer É inadmissível, gente. Um domínio é a coisa mais simples do mundo. Se você não sabe como fazer, procura a Glow que a gente resolve isso pra você. Mas assim, isso passa uma credibilidade que muda o patamar. Realmente, se você olha... eu tenho certeza que se a gente recebe uma proposta e você vê... empresa X, @Gmail, empresa X, @empresa X, com um domínio próprio, o seu olhar para essa daqui já muda completamente. Eu realmente também não consigo entender. A gente às vezes até brinca, né? Quando chega algum cliente, para fazer orçamento, a gente vai fazer reunião e a gente, @Gmail, aí a gente já fala. A gente tem um certo preconceito. Ou então, esse aqui eu vou ter muito trabalho. já sabe esse aqui vai ter que começar no nível 1. Nível 1. Esse daí vai ser desde o verdade. trabalho de formiguinha. Agora a gente já está se encaminhando para o final do nosso podcast. Queria agradecer mais uma vez pela presença de vocês. Porém, antes de terminar, Léo, queria que você deixasse uma frase para quem está assistindo, aquela frase da sua vida, aquilo que você sempre pensa quando você chega na sua empresa, quando você reflete sobre a sua empresa. Qual é a frase que você sempre pensa? Tem uma analogia que eu aprendi na infância e eu levo para a vida, né? Muitos vão entender, né, o que é, mas meu pai sempre dizia, né, que você aprende a ser filho quando é pai, você aprende a ser pai quando é avô. E isso não tem só a ver com você ser filho, ser pai, ser avô. Isso tem a ver com o mundo corporativo. Né? E como eu tenho a minha história, o Henrique tem a história dele dentro da empresa, eu acho que isso faz total sentido quando você consegue fazer essa analogia nessa perspectiva.
Perfeito, principalmente porque vocês mudaram de posições, né? Então, aprendeu-se a ser Sim. gestor, né? Aprendeu a ser funcionário quando foi gestor e assim por diante. Perfeito, gostei da analogia. Henrique, agora deixa um recado sobre a PowerSys pra gente, para quem tá assistindo. Opa, com certeza. Se você tem uma empresa, se você é gestor de uma grande empresa, de uma pequena empresa, e que você tem uma responsabilidade muito grande de ter um negócio ali de alto custo na tua mão, conta com a gente. A PowerSys é uma empresa que tem estrutura nas principais capitais do Brasil, uma abrangência a nível nacional. Conta com a gente que a gente vai poder te ajudar a customizar uma solução exatamente do jeito que você precisa. Seja uma alocação, seja um projeto, seja uma manutenção nos teus equipamentos, ou até mesmo gerir todos esses periféricos aí de forma online e 24 horas. Algum lugar aqui vai aparecer, né, Hanna? O nosso perfeito. contato aqui. Fala com o nosso time comercial que a gente vai ter o prazer aí de trazer a melhor solução para você. É isso aí, muito obrigada. Muito Agora obrigada. vamos falar sobre a Glow para você também que quer gravar o seu podcast, tem o seu projeto pronto ou não tem o projeto pronto, precisa de ajuda para tirar do papel. Conta com a Glow, aqui na descrição também vão ter os contatos e claro, Clariana vai deixar um pedido final aí para vocês. Para quem ficou até o final, muito obrigada. Curte, compartilha, se inscreve no nosso Se inscreve no canal. Obrigada, gente. Obrigada, Léo. Obrigada, Henrique. Foi Obrigada, maravilhoso gente. estar Foi um com prazer Obrigado, vocês. receber gente. vocês. Obrigadão, E é isso, pessoal. Muito obrigada. Aí ele esquece, putz, esqueci de apertar o REC aqui.